Olá pessoal, tudo bem? Se vocês chegaram até aqui, provavelmente vocês já ouviram falar naquelas três siglas, né? Ou até uma quarta, quem sabe? FLL, FTC, FRC. E vocês sabem que todas elas começam com um F, de FIRST. Elas compõem justamente a escalada dos programas da FIRST, que começa lá nos 6 anos e vai até o final do ensino médio. E, se você for um mentor, isso pode seguir por toda a sua vida, né? Então, a gente veio trazer um pouquinho, um foco no programa do meio, que é o FTC. Então, nós somos a Estemos, somos uma empresa que é focada em levar a robótica do Brasil para um próximo estágio, e a gente está iniciando a nossa série de webinars justamente para falar e tentar auxiliar as equipes que tenham dúvidas e que queiram conhecer um pouquinho mais sobre esse programa, que é muito massa. Meu nome é Felipe, eu sou voluntário da FIRST há muito tempo, talvez alguns de vocês me conheçam dos torneios de FLL, já fui juiz, hoje eu sou técnico de uma equipe de FLL também, os Galilegos, e desde um bom tempo estamos aí auxiliando o organizador nacional, que é o SESI, a implementar os programas da FIRST voltados para o ensino médio, FTC e FRC, beleza? Obrigado pela atenção de vocês e vamos nessa! Em 2019, a gente teve aproximadamente 700 equipes de FLL, sendo que várias delas, muitos estudantes estão no seu último ano de participação na idade limite. E a gente sabe que muitos deles querem continuar nos programas FIRST, podendo utilizar tudo que aprenderam. Nós, então, vamos trazer aqui, vamos discutir um pouquinho sobre, principalmente, a sequência que existe para os programas da FIRST no ensino médio, que são o FTC e o FRC. Por enquanto, infelizmente, a gente não tem competições oficiais de FRC no Brasil. Por enquanto. Pode ser que isso mude no futuro. E também a gente sabe, eu já participei de FRC, eu comecei no FRC, na verdade, a gente sabe que é um programa que tem uma estrutura de custos bem maior que o FTC, por exemplo. Então a gente sabe que o FRC não é um programa tão escalável quanto o FTC. E isso a gente pode ver nos números. Hoje a gente tem em torno de 4.000 equipes de FRC, sendo que esse é o primeiro programa da FIRST. A nossa ideia aqui é trazer para vocês como que eu posso seguir nos programas da FIRST, através de um programa que é incrível, sem ter todo o custo enorme e que envolve todos os outros recursos necessários para o FRC. O FRC a gente vai falar em um outro momento. Então, a alternativa é o FIRST Tech Challenge, ok? Mais conhecido como FTC, é uma competição que permite estudantes conhecerem novas habilidades de uma maneira emocionante e divertida. Então a gente está falando de uma competição muito parecida com um esporte, né? Vocês, quem aí está vindo do FLL já deve ter passado, se a sua equipe já teve a oportunidade de ir para as finais. No FLL a gente sabe que isso não é oficial, né? É um prêmio extra. Então vai lá, joga quartas de finais, joga semifinais e finais. No FTC isso é oficial. Então, para decidir quem vai ser o campeão do desafio do robô, a sua equipe vai ter que passar pelas semifinais, pelas finais, dependendo do tamanho do torneio, até por quartas de finais. E isso se faz com alianças, né? Então, sempre 2 robôs aliados contra outros 2 robôs na aliança vermelha e aliança azul. Então, para quem já participou do FTC sabe o que eu estou falando, é realmente muito emocionante. E a gente teve no último ano 34 equipes no torneio nacional, né? Aproximadamente 60 equipes em todo o Brasil, de diversos estados, né? E a gente quer que esse número cresça ainda mais. Então, como eu já falei, no Brasil o FTC é organizado pelo Departamento Nacional do SESI, que tem sido aí um gigante no fomento aos torneios e os programas STEAM no geral, e especialmente os programas FIRST. Então, nosso muito obrigado ao Departamento Nacional. A gente sabe que mudanças sempre assustam, né? Então, qualquer novidade, principalmente relacionado àquilo que, por exemplo, às vezes a gente já é muito bom. Então, por que será que eu vou partir para um novo desafio, sendo que eu já tenho uma equipe estruturada de FLL, já entendo os processos? A gente quis trazer aqui hoje, não a nossa opinião, porque a gente não é de equipe de FTC, né? A gente já participou, eu e o Daniel, que vocês vão conhecer daqui a pouco, a gente participou há 13 anos atrás, quando teve um piloto aqui no Brasil,
de FTC. Mas atualmente a gente só trabalha para a implementação dos torneios. Então, por isso, a gente quis chamar 4 especialistas, 4 pessoas que eram ou são técnicos de FLL e fizeram essa transição para o FTC. Então, a gente vai perguntar para eles algumas questões relacionadas à avaliação, às habilidades, como é o torneio, e vamos ver aí o que eles têm para nos contar, certo? Então, deixa eu apresentar já quem vai participar aqui conosco. Nós temos a Daniele Amaral, lá de Recife, ela é técnica da equipe Heavy Atom. Nós temos o Glauco Soprano, lá do norte, de Manaus, técnico da equipe Team Prodigy. Nós temos aqui do Rio Grande do Sul o Mauro Menini, de Sapucaia, ele é técnico da equipe Chesstorm. E nós temos também o Vitor Dantas, lá de Maceió, técnico da equipe FT Câmbio, certo? Então, vamos começar, vamos chamar eles e ouvir como foi essa transição do FLL para o FTC. Pode ser? Já voltamos. Boa tarde, meu nome é Daniele Amaral, eu sou professora de Matemática e Robótica do SESI Pernambuco. Iniciei como técnica FLL e foi aí que eu me apaixonei por todo o princípio FIRST e também me apaixonei pelo Corvellas em particular. Apesar de iniciar com os trabalhos FLL, sendo mais a técnica que desenvolvia projetos e desenvolvia os valores com os alunos. Como a transição aconteceu, a minha transição ocorreu, né? Um belo convite de participar de uma capacitação FTC. Só que eu fui para essa capacitação com o coração assim, sabe? Meio que bloqueado, assim. Eu disse, nossa, eu não conheço nada desse torneio. E assim, é tudo muito diferente. Eu tô num mundo com os meus alunos, né? Num mundinho fechado, em que eu tô muito confortável nesse mundo e acaba sendo muito, assim, desafiador. E, particularmente, eu sempre gostei de desafios. Eu acho que é por isso que o meu ramo é exatas, né? Ciências exatas, matemática e todo esse percurso. Porque, assim, eu amo, de fato, desafios. E aí, eu optei por participar da FLL. Mas aquele desafio de participar da FTC ficou dentro do meu coração. E assim, quando eu conheci na capacitação o torneio, né, a grandiosidade e tudo que seria diferente, um novo desafio me conquistou. E aí eu migrei da FLL para a FTC. E foi toda uma novidade, né? Para os alunos foi assim um choque. Mas eu não me afastei deles, né? Eu permaneci com técnica suplente, né? Em inscrições eu não tava ali, tipo o padrão, né, da inscrição, mas eu tava sempre frequente nos treinos e dando apoio, dando sugestões e fazendo dinâmicas. Então, assim, sempre permaneci nas duas competições, só que a FTC me conquistou de uma maneira que é incrível. A transição da FLL para o FTC foi um verdadeiro desafio. As equipes que têm uma trajetória dentro da FLL, elas estão acostumadas com um ritmo e um determinado... é um outro produto, né? O trabalho pedagógico, educacional que a gente faz com a robótica na FLL é bem diferente do FTC. Então, a minha equipe de FTC, ela já vinha de uma tradição de participação em torneios de FLL. Quando foi para o FTC, teve o primeiro choque. Por quê? Porque as ferramentas de trabalho, elas não são pré-fabricadas. Então, é um processo de criação STEAM completamente inovador e desafiador, em que o educando ele tem que, por certas vezes, reinventar o seu papel dentro, né, da especificidade de cada categoria da FLL e do FTC dentro da FIRST. Oi pessoal, eu sou o Daniel,
parceiro do Felipe aqui nós temos e voluntário First. Eu estou envolvido na First desde os 15, mais ou menos. Hoje eu tenho 30 e vários. Não, 30 e poucos. E eu sou voluntário desde os 18, 19, por aí. Tá? Muito massa o depoimento do pessoal aí que entrou na FTC, né, na primeira temporada. E com certeza tem muitos desafios, só que o mais importante é o que a gente aprende, né? Porque daqui a 20, 30 anos não importa muito os troféus que a gente ganha, importa o que a gente carregou com a gente de aprendizado. Enquanto na FLL a gente usa Lego, na FTC a gente tem um pouco mais de liberdade quanto aos materiais. Além de uma programação diferente, regras diferentes, o formato da partida é diferente. Mas será que o conhecimento que a gente adquire na FLL é perdido? Eu tenho a impressão que não. Mas para confirmar a gente vai ouvir então o depoimento dos nossos amigos aqui que a gente convidou para discutir como as habilidades técnicas da FLL são transpostas para a FTC, certo? As habilidades trabalhadas na FLL são claramente desenvolvidas na FTC, só que de uma maneira mais, digamos que, profissional. O aluno na FTC, ao meu olhar, ele é convidado a ter uma postura um pouco mais evoluída do que na FLL. Então, os projetos, o desenvolvimento de boas práticas dentro da equipe, o trabalho de empreendedorismo, todo o desenrolar de uma temporada são desenvolvidos na FTC de uma forma mais empresarial, de uma forma mais séria. Na FLL, os alunos são convidados a trabalhar todos esses pilares dentro de uma só junção. Já na FTC, os alunos eles são convidados a ter a mesma perspectiva, só que de um formato diferente. Então, a linguagem de programação, a evolução de desenvolvimento de projeto, o convite a empreender, né, o desenvolvimento social da equipe, as propostas de levar a tecnologia às pessoas. Então, tudo isso é um formato um pouco mais diferente, porque o aluno ele é convidado de uma forma mais contextualizada a ser um perfil mais adulto. E eu acho que é nessa estrutura que a FTC me conquistou, porque é nesse perfil que você tem que tomar esse direcionamento. E por muitas vezes os alunos eles precisam ter essa postura, principalmente no ensino médio, né? Tendo em vista que já estão direcionados a uma proposta, né, de escolha profissional. E é nessa experiência aí, como técnica, eu tive muito claramente isso na minha equipe. Alunos que eles tinham muitas habilidades, e principalmente habilidades que eram desenvolvidas no dia a dia da construção da própria equipe. Porém, esse aluno ele acabou, né, no final da temporada tendo uma postura completamente diferente. Uma postura em que ele ingressou como, vamos supor, como um menino, né, como um simples adolescente, e ele saiu com uma postura muito diferente, uma postura muito contrária, né, como de fato um homem ingressando aí no mercado de trabalho. E isso deu muitos frutos, né? Inclusive hoje ele é técnico de equipe, ele, né, já é desenvolvido, tem propostas e tudo isso, né, nos deixa muito feliz. Então é nessa postura que é o diferencial entre a transição dos dois tipos de torneio, né? A FTC e a FLL. As habilidades que a gente tinha e utilizava no FLL, hoje podem com certeza serem utilizadas no FTC. Por exemplo, lógica de programação, que os meninos utilizavam a linguagem de programação do Lego Mindstorm DB3, e agora eles estão utilizando uma linguagem de programação que é o Java. Os meninos utilizaram toda a sua base para continuar aprendendo e desenvolvendo as suas programações do robô de FTC. Né? Da mesma forma, tudo que era utilizado no projeto de inovação, a todas as metodologias, os meninos utilizaram
para desenvolver e melhorar as metodologias, por exemplo, do impacto social e do empreendedorismo. Então, toda aquela base do FLL é como se fosse um degrau a mais para ir para o FTC. Então, eu imagino que o FLL é uma super base para o FTC, como o FTC vai ser para o FRC. As habilidades desenvolvidas na FLL são imprescindíveis para o FTC, principalmente porque elas são ampliadas e aprofundadas no trabalho da solução, enfim, que cada equipe tem que desenvolver para atingir os objetivos do desafio. Lógica de programação, pensamento computacional, mas o que eu mais destaco mesmo é que da montagem, do projeto de montagem, de design do robô na FLL, a equipe vai para um desafio completamente diferente, que é ter que criar, e daí outras habilidades se agregam, porque os softwares de construção são fundamentais nesse processo. O que eu destaco nisso é que justamente a parte de engenharia, de construção mecânica, de testes, de estresse, é que é o verdadeiro desafio de testagem dessas habilidades. Porque toda a base de lógica de programação, de pensamento computacional, de um projeto inovador ou até de impacto social, eles mais ou menos conversam de igual para igual, só que são ampliados e melhor amadurecidos. Mas a mão na massa mesmo vai ficar na questão do projeto de engenharia, da construção do robô, do caderno de engenharia. Isso sim é que aprofunda e amplia todas as habilidades que na FLL, de certa forma, já são trabalhadas. Muito bom, né? Então, é claro, né? É um programa de robótica, ciência, tecnologia, programação, é óbvio que vai aparecer, né? Então, essa parte no FTC é muito legal. Tem um prêmio dedicado para isso, né? Que é o prêmio de controle, onde as equipes vão mostrar que algoritmos utilizaram, que recursos de controle, o que eles fizeram para auxiliar o driver, né? Que é o piloto do robô, a ir melhor. Então, essa parte de programação, a gente pega muito forte, a gente sabe que talvez as equipes brasileiras sejam uma das que melhores utilizam recursos de programação no FLL, e no FTC tenho certeza que vão ter facilidade, né? Claro, a gente utiliza outra linguagem de programação, existem linguagens gráficas, utilizando blocos, e também linguagem escrita, né? Então, tem várias possibilidades dentro do FTC de programação. A parte da liberdade de construção, eu acho que é talvez uma das partes mais legais desse programa. Porque aí quem conhece, quem está envolvido com uma cultura maker, vai se identificar na hora, né? Eu poder criar as minhas peças, eu fazendo numa cortadora laser, fazendo impressora 3D, cortar manualmente. Então, essa grande liberdade que o FTC nos traz permite aí uma exploração da criatividade, permite realmente desenvolver um projeto de engenharia muito próximo do mundo real, certo? Então, só antes da gente dar sequência, queria trazer aqui que o programa de patrocínio da Estemos para a próxima temporada, ele está aberto, tá? Então, inclusive com cotas dedicadas para equipes que estão fazendo a transição do FLL para o FTC. Então, se vocês não viram ainda ou têm interesse, dá uma olhada lá no Instagram da Estemos, que tem todo o detalhamento, beleza? Cuidem o prazo aí que tá chegando já no final, mas ainda dá tempo de aplicar, beleza? Então a gente falou bastante já sobre o robô, né? A parte mais técnica. Mas aí talvez alguém tenha se perguntando, tá, e o projeto de inovação? Tem essa avaliação no FTC ou como funciona? Bom, no FTC não tem um projeto de inovação, né? Que era a antiga pesquisa lá no FLL. Mas como que a gente pode fazer para utilizar as habilidades, por exemplo, que eu tenho estudantes aí que estão no FLL já há um bom tempo, desenvolveram muito, são excelentes na parte da pesquisa. Como que essa galera pode ser bem aproveitada na minha nova equipe de FTC? Então, vamos ouvir o que os técnicos têm a dizer, né? E depois a gente faz um comentário. Então, é formidável a gente saber que no FLL nós podemos dizer que estamos
desenvolvendo nessas crianças habilidades de grandes cientistas, grandes engenheiros. Eles pensam além do presente. É isso que o nosso projeto de inovação, né, o que a gente chama de projeto de pesquisa, faz na cabeça dessas crianças. Eles pensam em soluções que podem ser malucas, mas que podem trazer um impacto significativo para a sociedade. Então, quando eles aprendem o que é o projeto de pesquisa, eles já sabem, é para causar impacto na sociedade. E isso, no FTC, foi muito importante, né? Então, o FTC, as suas premiações, eles visam esse tipo de impacto, né? A gente teve a honra de ganhar no ano passado a premiação de Connect, né? Connect Award, que entrega a equipe que consegue compartilhar práticas STEAM e engaja a sociedade, né? Nós temos o orgulho aí de dizer hoje que nós temos praticamente uns 10 projetos, né, de impacto social rodando, onde a gente trabalha desde crianças com limitações físicas ou psicológicas, né, em escolas públicas, a desenvolvimento de kits de robótica, a capacitação de professores e alunos de escola pública, né? Então, o nosso norte que a gente fala da equipe é simples, é uma palavra bem pequena de 3 letras: fazer o bem, né? Então, tudo que a gente faz hoje no FTC, além da parte técnica, a gente tem uma responsabilidade social que ela é muito apreciada pelos alunos. Eles relatam que isso faz a diferença na vida deles, porque eles fazem uma imersão no campo, né? Eles conhecem a realidade fora da escola, fora às vezes do bairro deles, do condomínio, né? Então eles entendem que a vida ela é realmente segmentada. Nós temos condições que variam na sociedade e que a gente precisa entregar àqueles que realmente precisam de ajuda aquilo que a gente já recebe. Então, nós entregamos educação, nós entregamos solidariedade, nós entregamos valores àquelas pessoas que realmente precisam e têm vontade e não conseguem obter por determinadas causas aí. Então, nosso objetivo quanto a equipe FTC, sempre acima das nossas responsabilidades técnicas, também nós temos nossas responsabilidades sociais. As habilidades que os meninos utilizavam durante o desenvolvimento dos projetos, que eram do FLL, que era o projeto de inovação, foram totalmente direcionadas para o impacto social e empreendedorismo do FTC, como, por exemplo, as ferramentas de desenvolvimento dos projetos, todo o planejamento e metodologias que eram utilizados durante o processo de desenvolvimento e descritivo também dos projetos, até a conclusão final. Então, tudo que era utilizado em um está sendo utilizado no outro, porém de uma forma mais avançada e um pouquinho mais focada na socialização e nas pessoas que estão à volta do FLL e do FTC também. Na FLL é muito comum existir o projeto de inovação. Já na FTC não existe projeto de inovação, mas esses conceitos eles são destrinchados em outras áreas, como por exemplo empreendedorismo e impacto social. As habilidades adquiridas na FLL dentro do projeto de inovação, ela é claramente desenvolvida e o aluno que conquista uma experiência dentro da FLL, ele desenvolve muito melhor essas áreas na FTC, principalmente pela característica que ele já possui, que é a da própria experiência, né, de desenvolvimento. Principalmente também quando eles impactam nas áreas de redes sociais, que hoje é o que avança muito toda a juventude, né? Então há um grande impacto de modo geral, e também o princípio em que os alunos eles
já tem a essência de criação. E eu acredito que essa transição funciona completamente de uma forma mais perfeita se o aluno ele já possui uma experiência FLL, porque na transição ele vai naturalmente desenvolver as experiências já adquiridas. E a habilidade que pode ser usada claramente, né, dentro da FTC é o próprio desenvolvimento do aluno. Então, eu acredito que, principalmente com o papel de técnica, né, não só limitar o aluno, né, a projeto social, a desenvolver um impacto aí, criar uma estratégia de marketing, criar um empreendedorismo para esses alunos e deixar que esses alunos mesmo, naturalmente, ele já desenvolva. Ele mesmo já sabe o eixo norteador que ele deve criar, porque ele já adquiriu essa experiência prévia na FLL. Então, aconselhando os futuros técnicos e pessoas que pretendem entrar na área, vale muito mais a pena observar e trazer com que esse aluno ele ganhe essa experiência naturalmente do que forçar estratégias. Então, lançar as habilidades já prontas para que eles apenas desenvolvam. Lembrando que o papel, principalmente de ser técnico, não é só lançar-se como uma estrutura já pronta, e principalmente fazer com que os nossos alunos, durante o torneio, durante a temporada, criem passos próprios para poder andar tranquilamente durante o torneio. Bom, a gente pode ver que o projeto de inovação tem sim importância e as suas habilidades são carregadas para o FTC, certo? Eu acho que os depoimentos dos nossos amigos foram bem convincentes nesse sentido. Bom, a gente já falou bastante sobre robô, sobre inovação, mas a gente não pode esquecer dos core values, né? E na FTC não existe uma avaliação específica, uma sessão de tempo para avaliar os core values. Então, como é que ele é avaliado? Onde eles aparecem? Vamos ver agora o depoimento do Mauro, do Dantas e do Glau. Os core values, eles são fundamentais não só para a FLL, mas como no FTC, porque eles são um dos pilares do trabalho da FIRST. Mas onde é que eles aparecem? Eles aparecem justamente quando o mentor, o técnico, sabe identificar as habilidades e competências socioemocionais de cada integrante de sua equipe e saber direcionar elas na resolução dos problemas que toda equipe vai ter de relacionamento. Então, o mais importante que eu destaco é o trabalho de equipe, é o respeito entre cada participante e entre as equipes. Então, é fundamental que o core values aparece no equilíbrio emocional de como cada participante vai lidar com os erros e acertos, seja no processo de construção do robô, de inovação da sua solução, seja no dia lá da competição em si. Então o core values da FLL é fundamental também trazer ele, desenvolver ele dentro do FTC. Porque a carga de cobrança, a maturidade que os alunos vão ganhando durante o processo, exige o desenvolvimento justamente de novas habilidades, de saber lidar com os erros e com os acertos, com as vitórias e com as derrotas, de uma forma mais humana, de mais respeitosa, de entender que o mais importante é o processo de trabalho e não simplesmente ganhar ou perder. Como os valores principais da FIRST são os core values, e os meninos utilizavam isso no FLL, em uma sala de avaliação e também no dia a dia deles, e agora no FTC não tem mais essa sala de avaliação, o que os meninos fazem é implementar os core values no dia a dia deles e na vida deles. Por exemplo, desde o momento que os meninos entram na sala de treino, pedindo licença, respeitando um ao outro, dando um bom dia,
até uma mesa redonda onde cada um dá sua opinião e cada um escuta o que o outro tem a falar, eles implementam os core values. E principalmente quando tem uma equipe externa, né, uma equipe de outro estado, de outro país, que está precisando de ajuda, a gente também vai lá com a maior força para ajudar essas equipes. E principalmente quando é uma equipe novata, que nunca vivenciou nada do que o FTC tem a mostrar, a gente tenta mostrar e guiar essas equipes para que elas evitem problemas futuros que elas poderiam enfrentar, e com uma equipe irmã, uma equipe mentora, tudo isso poderia ser sanado. Então, os core values são implementados no dia a dia dos alunos e competidores do FTC. Bom, o core value, ele pulsa na veia dessas crianças, né? Essa é a verdade. Hoje, a gente só tem alunos maduros o suficiente, né? E eu costumo dizer que eles só estão ali bons de coração graças aos valores que eles absorveram no FLL, né? Então, o core values, ele ainda faz parte do nosso processo, ele faz parte da nossa equipe, faz parte da nossa vida, né? Então, esses valores hoje, eles emanam da equipe para outras equipes, para a sociedade, para os pais dessas crianças, né? Nós nunca deixamos aí de realmente tornar presentes os valores da FIRST, né? Os nossos core values. E hoje eles são empregados em todas as habilidades todas as atividades que as crianças desenvolvem aqui, os alunos, né? E também nas outras áreas da vida deles, né? Na sala de aula, né? Em casa, né? Na rua, e é isso. Muito bom, né? Então, acho que se alguém aí estava se perguntando com relação aos core values no FTC, deve ter ficado mais claro. Não tem uma avaliação no FTC, né? Uma sala de core values, né? Então, que era o comum no FLL até a temporada passada. Isso é levado em consideração o tempo inteiro. Então, por exemplo, no FTC tem uma coisa diferente, que tem um juiz que se chama juiz observador de partida. O que ele faz? Óbvio, né, Felipe? Ele observa as partidas. Mas ele não está lá só para ver o comportamento do robô. Porque no FTC tem isso também, né? Olha as novidades. O que eu apresento sobre o design do robô para os juízes, e eu conto nos pitches ou na avaliação, tem alguns juízes que vão observar as partidas para ver se isso de fato acontece, né? Porque na verdade, não é que os juízes estão duvidando do que eu falei, mas eles querem validar se tudo aquilo que foi apresentado se reflete na prática. E a prática inclui o treinamento dos pilotos, a preparação para o round. Então são vários fatores que os juízes vão lá e ver como funciona. Mas voltando aos core values, os juízes observadores de partida também estão cuidando disso. Como essa equipe se comporta na vitória? Ela sabe vencer? Como que essa equipe se comporta na derrota? Porque, galera, no FTC, todo round tem um vencedor e uma aliança que perde. Claro, pode ter empate também. E aí, muitas vezes, aquela apresentação, os core values que deveriam estar presentes no momento da vitória e no momento da derrota, às vezes não são demonstrados. E esses juízes vão estar ali observando isso também. Então, o core values no FTC, ele é durante o tempo inteiro. Na hora que eu vou pro round, na hora que eu vou pro treino, na hora que eu vou apresentar em sala, tá? Então, assim como no FLL, é o tempo inteiro, né? Ele é a base. Os juízes vão estar buscando o tempo inteiro demonstrações de como essa equipe entendeu os valores da FIRST e como ela replica, tá? Então, toda a questão do trabalho social, né, de alcance e engajamento, como que essas equipes auxiliam outras, isso está diretamente ligado aos valores. Então, a galera que tinha alguma... e agora no FTC não tem uma apresentação de core values, como vai funcionar? Eu digo e garanto para vocês, eles estão muito presentes no FTC. A gente já teve muitos depoimentos aí sobre uma parte mais técnica, uma parte mais não técnica, né? Os valores, que talvez seja a parte mais legal desses programas, mas eu acho legal agora a gente dar a oportunidade para os técnicos falar algo mais pessoal, né? Trazer aí o que foi a parte mais legal de ter topado, né? Porque a gente sabe,
A gente estava no primeiro ano do FTC. Para vocês terem ideia, o primeiro ano foi cheio de incertezas. Então, aqueles primeiros técnicos, que eram 16 técnicos, eles não sabiam onde eles estavam se enfiando. E a gente auxiliou eles a passar por essa etapa com tranquilidade. E na segunda temporada, então, que foi a última, né? Eles já puderam auxiliar os novos técnicos que chegaram no FTC justamente a se acalmar, né? Então, tem uma comunidade muito legal desses técnicos e desses estudantes. Então, a gente quer ouvir qual foi a parte mais legal dessa mudança, né? Qual foi a parte aí que surpreendeu e o que pode aí trazer uma motivação extra para quem está pensando aí em ingressar no FTC ou que quer saber mais, né? Entender um pouquinho mais. Beleza? Vamos ouvir aí essa parte aí um pouquinho mais pessoal de cada técnico. Vamos ver o que eles têm a dizer. Bom, aos técnicos FLL, o que eu posso dizer a vocês é que entrem nessa. A FTC é um passo à frente do FLL, né, porque nós acompanhamos a maturidade das nossas crianças. Você conheceu eles ali pequenininhos, e aí você vai vendo que eles estão crescendo, estão se tornando adolescentes, e também se tornando maduros nas competições, né? O nosso FTC, ele vai trabalhar com essas crianças as habilidades que realmente eles necessitam para o mercado de trabalho, mas também para a vida, né? Então, eu acho que o mais empolgante do FTC, além do robô, é claro, né, que a gente adora o robô, mas o mais empolgante do FTC é a sensação de que o que você faz e o que você fez e aprendeu no FLL, ele se torna, né, significativo dentro do FTC. Você sabe que subiu um nível de categoria, mas que tudo que você realmente desenvolveu lá atrás com o FLL, suas conquistas, né, seus aprendizagens, seus erros, inclusive, serão úteis para a gente ter uma boa equipe FTC. Então, o que mais me tocou quando a gente migrou, né, de categoria aí, foi a questão da responsabilidade que a gente tem que ter quanto equipe de FTC perante a sociedade. Isso ficou muito mais evidente, né? Então, no FLL nós tínhamos o projeto de pesquisa, né, projeto de inovação, e agora, dentro do FTC, nós temos um engajamento maior dos alunos, né, se relacionando com a sociedade em torno da escola. Então, o que você faz quanto equipe precisa gerar impacto, né? Então, a gente tem hoje a noção da nossa responsabilidade. E aí a gente sonha com melhorias no nosso planeta, mas a gente começa pequeno, claro, né? Com melhorias aqui em torno da sociedade. Hoje a gente tem acreditado muito no nosso projeto, tem se fortalecido e, além disso, nós estamos deixando um legado que é totalmente positivo para a vida dessas crianças, para a vida das crianças da comunidade, né? E esperamos também que no futuro as próximas gerações da equipe continuem esse legado. E a gente tem a certeza de que quem entende o que é o Team Projects, o que é a nossa equipe, né? Ela vai entender qual é o nosso propósito aqui nessa terra. Então, para mim, realmente, o FTC, ele, mais uma vez, vai além do que só robôs. Nós vamos também fazer incursões aí na sociedade para gerar impacto. Nesse novo desafio do FTC, o mais importante é poder se redescobrir, se reinventar. Na minha história pela robótica educacional, a primeira vez que eu cheguei no FTC eu pensei, meu Deus,
eu não vou conseguir. Mas o mais importante foi que o trabalho em equipe, a resposta que cada participante te dá e que traz e que agrega na solução ao problema que, enfim, que a equipe está tentando desenvolver, o mais legal disso é a gente poder se perceber que está preparado para coisas que a princípio a gente achou que nunca na vida ia conseguir enfrentar. E o sucesso disso não interessa tanto o resultado, mas interessa sim, e é aí que eu convido vocês, esse processo de transformação. Por quê? Porque você não para de aprender o tempo todo, é aprendizagem o tempo todo, e é aí que é o bacana, porque você sempre está aprendendo coisas novas e você sempre está se reconstruindo, se refletindo sobre a própria prática, né, como mentor ou como técnico. Vale muito a pena, porque não é um processo fácil, mas é um processo transformador. Eu posso dizer que a robótica educacional da FIRST mudou a minha vida. Fala, técnicos que estão aí nesse momento de transição do FLL para o FTC. Eu, técnico Dantas, gostaria de falar para vocês que vocês enfrentem esse novo desafio com toda a garra possível, tá? Incentivem os seus alunos e mostrem que eles terão muitos desafios a enfrentar, porém esses desafios serão os desafios que farão eles crescerem cada vez mais, tá? Então, foquem e organizem tudo que vocês têm a fazer até o dia do evento, planejem bastante. E é isso que eu gostaria de falar para vocês. E como final, divirtam-se e aproveitem esse evento fantástico. Participar da First Tech Challenge, a parte mais legal de tudo é, primeiramente, estar constantemente sendo desafiado. Então, isso é o que você deve aceitar de cara, né? O desafio. O desafio é constante. E isso é muito, muito interessante, porque é o que nos move, né? Principalmente estar junto com uma equipe maravilhosa, em que todos estão na mesma vibe, e principalmente naquela ansiedade, né, de descobrir o novo. A ansiedade, principalmente, do desenvolvimento, né? E outra parte muito interessante que me conquistou é a área de desenvolvimento mesmo, né? Tanto de software, de programas, né? De desenvolver o conhecimento mais de programação, que não era só o meu caso, principalmente o setor de montagens, né? A parte de mecânica, assim, bruta, né? Que era algo que eu nunca tinha pego numa ferramenta, né? E agora eu sou, assim, praticamente uma construtora. Eu sou praticamente uma... Assim, dou palpite eu sou praticamente mesmo multiuso na equipe, porque eu dou palpite em mecânica, dou palpite na programação, dou palpite em tudo. E é muito interessante porque você acaba sendo... Não é a sua área, mas você acaba sendo desafiado a conquistar a sabedoria naquele tópico que você ao menos sonhou em estudar, né? Ao menos você sonhou em desenvolver. Então, é algo que você está sendo constantemente desafiado. E nada é pronto, né? Nada é pronto, nada chega no seu colo pronto. E você tem que estar ali, ó. E eu acho mais interessante de tudo, assim, principalmente, é algo meio que trágico, assim, mas é muito... Acaba sendo emocionante, porque faz parte, assim, da história mesmo da minha equipe, né? As peças, quando quebram, você meio que acaba sendo um técnico para descobrir o erro da própria peça, né? Que a peça, quando dá algum problema, você acaba sendo ali especialista para descobrir o erro e tal. E assim, isso é muito interessante também, porque acaba sendo emocionante você, seus alunos, né,
principalmente alunos de outras equipes também se unem para trabalhar num só problema, sabe? E isso eu acho fantástico, assim. É algo que me deixava assim muito inquieta, né? Na questão só do Lego da FLL, porque por ter já a experiência e você ficar meio que naquela zona de conforto, então meio que você já estava ali, né, trabalhando na maciota, você meio que já sabia as ações e tal. E aí você vai ser convidado para a FTC, né, a Frostech Challenge, e aí você lá, né, com um monte de desafios novos e principalmente sendo convidado a trabalhar novas ações, novas ferramentas, coisas que você talvez, principalmente para mim, nunca tive contato. E é interessante demais, porque aí você acaba criando curiosidade, falando com pessoas que são da sua família e são de áreas diferentes, né? E para trazer também a experiência deles para você. Então é algo que, né, já me conquistou bastante. Quantas vezes eu já almocei, né, já jantei com minha família, tipo, conversando sobre mecânica, sobre algumas coisas assim de construção que eu não sabia, né, do próprio robô, coisas de materiais, né, e algo que jamais era assunto de uma refeição. E acabou virando prática de dia a dia isso. E assim, é emocionante. Você, técnico, que está querendo participar da FTC, não perca tempo. Venha, porque você não vai se arrepender. É fantástico. A experiência é diferente, é emocionante. E eu tenho certeza que vai ser diferente do mundo FLL. Claro que cada uma delas tem o seu valor. Cada uma delas tem a sua essência. Tem a sua naturalidade, né, de prática, de desenvolvimento nosso. Mas não perca tempo. Se você recebeu o convite ou se você está pensando, cogitando em vir conhecer a Frostech Challenge, não perca tempo. Vale muito a pena. E você não vai se arrepender. Porque assim como eu, né, que é um exemplo que eu, da área de matemática, professora de matemática, trabalho com o 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, diante dessas práticas aí. Sou professora de robótica também, mas robótica de Lego, robótica educacional. Então, é um mundo completamente diferente, né? E assim, a gente sair dessa área e ser convidado a algo novo, é isso que é mais fantástico ainda, sabe? E não perca tempo, não. Venha que você não vai se arrepender, eu garanto. Um beijo. Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso webinar. Esse é o primeiro, nós vamos gravar mais, o Felipe vai falar um pouco mais depois. Queria agradecer aos 4 técnicos que toparam esse desafio e a todos que nos acompanharam. Tenho certeza que tiveram muitas informações proveitosas aí para a jornada de vocês. Até a próxima! Incrível aí os depoimentos da gurizada, né? São 4 grandes técnicos aí. Nós vamos ter mais webinars, onde a gente vai falar um pouco mais de avaliação, onde a gente vai falar de design do robô, né? Que é onde o bicho pega pra valer, né? Porque não tem... no FTC eu preciso criar, né? É do zero o negócio, criar peças. Então, claro, tem um kit básico lá de motores, vigas, conectores, mas todas as funcionalidades eu preciso criar do zero. Então, é bem desafiador. Bom, quem ficou com dúvida aí, qualquer dúvida relacionada ao que foi falado aqui ou outras dúvidas relacionadas aos programas, deixa aí nos comentários que a gente vai estar passando por aqui. Nós, os técnicos que falaram também, podem aparecer, a comunidade FTC pode interagir aqui e a gente vai se respondendo, beleza? Eu quero agradecer especialmente aí a Daniele, o Glauco, o Mauro e o Vitor por terem topado aí. A gente sabe que não é fácil, a gente, por mais que tenha conhecimento, às vezes compartilhar, expor na hora que vai falar é mais difícil, né?
Mas nesse nosso momento agora de distanciamento social, EAD, acho que todo mundo aí virou um pouquinho youtuber, né? Ainda mais os professores técnicos de equipe. Beleza? Então eu quero agora deixar meu muito obrigado de novo. Agradecer também o SESI, Departamento Nacional, por auxiliar e tocar esse grande projeto que é o FTC no Brasil. Tá bom? Quero deixar agora também o meu convite aí para vocês do nosso próximo webinar. A temática vai ser o seguinte: será que o FTC pode ser uma boa para a minha equipe de FRC? Então, a gente conversou bastante focado hoje para a galera do FLL que está indo ou pensando em migrar para o FTC. E quando eu digo migrar, eu não estou falando que vai deixar de fazer FLL. Não. Quase todos os técnicos aí de FTC também são técnicos de FLL. Né? A gente não abre mão de um programa. A gente não... As duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. A gente sabe que técnico de robótica procura mais trabalho toda hora, né? Nunca está satisfeito. Parece que dormir não é uma boa ideia, né? O negócio é mais trabalho e a gente sabe da importância de todos os técnicos aí que estão nos ouvindo, né? Então, já deixo também meu agradecimento a todos os técnicos pelo incrível trabalho que vocês fazem e pela mudança que vocês fazem na vida de muita gente. Então, o próximo webinar ele é voltado para a galera do FRC. Então, no Brasil, não sei se você sabe, tem várias equipes de FRC, tá? Que existem desde 2001. A primeira equipe de FRC do Brasil surgiu em 2001, outras em 2003, 2004, 2005, e elas seguem ativas, tá? Só que não tem uma competição no Brasil. Então, essas equipes acabam tendo que competir fora do Brasil. E isso é a maior parte do custo dessas equipes é viajar, né? É ter que ir para os Estados Unidos, para Canadá, para México. Tem equipe brasileira que já foi para a Turquia competir, teve equipe que já foi para a Austrália, porque lá tem as etapas regionais. Aí, se essas equipes vão bem na etapa regional, elas precisam viajar de novo para o Mundial. Que aí o Mundial acontece junto. FTC, FRC, FLL, lá em Houston, né? Então, nós queremos aqui convidar as equipes de FRC para conversar um pouquinho sobre isso. Será que eu posso, tendo uma equipe de FRC, abrir uma equipe de FTC para competir aqui no Brasil? Por que é uma boa? Já trago um spoiler. Justamente para preparar meus estudantes, fazer algo muito parecido com o FRC, acreditem em mim, e não ter um custo de uma viagem internacional. Tá? Então, é um excelente projeto para eu fazer em paralelo. E a gente vai falar mais sobre isso. Vamos ter alguns convidados também que já fizeram esse trabalho. E aí fica o meu convite. A galera que é do FLL quer conhecer mais sobre o FTC e entender um pouquinho mais sobre o FRC e seus desafios, fica convidado também para o nosso próximo webinar. Beleza? Nos sigam lá no Instagram, tá? Instagram temos 2 underlines, onde a gente divulga todas as novidades. E, relembrando, o programa de patrocínio está aberto, tá? Até o final de setembro de 2020. Não sei quando vocês estão assistindo, então já deixar claro. Beleza, gurizada? Então eu agradeço muito aí a atenção de vocês. Espero que a gente possa ter contribuído aí um pouquinho para tirar essas dúvidas. E qualquer coisa a gente está à disposição. Pode nos chamar no Instagram, no nosso WhatsApp, que a gente auxilia vocês. Beleza? Um abração, fiquem bem, fiquem seguros. E até a próxima!